É claro que o domingo dos Santistas não poderia ser diferente. Teria que ser um domingo espetacular. Um domingo que talvez há algum tempo já os torcedores do Santos não tinham. Depois de uma bela de uma vitória contra o Palmeiras, apertadinha, como eu sempre digo aqui no canal, que jogo entre Palmeiras e Santos é muito equilibrado, que a gente não tem dúvida disso, mas na realidade é aquele resultado maravilhoso, onde o Santos fez um bom jogo durante quase todos os 90 minutos, ou os 100 minutos de jogo, e deixou para fazer o gol já nos acréscimos. Aquele gol que não dá reação para o adversário, a não ser que ele achar uma bola perdida lá e acabando empatar o jogo. Mas é claro que se torna-se muito mais difícil a reação do adversário. Portanto, um resultado daquele que os torcedores do Santos estavam esperando há muito tempo. E eu continuo sempre, como eu disse aqui, vou estar sempre falando das minhas projeções dentro do Campeonato Brasileiro até terminar esse Brasileirão 2025, que é 3 pontos contra o Palmeiras, já foi, já conseguimos. Depois, eu acreditava com a vitória do Palmeiras, em cima do Palmeiras, que a vitória contra o Mirassol ela vai vir. Portanto, mais 3 pontinhos contra o Mirassol, 1 pontinho lá contra o Internacional, 3 pontinhos suado, muito suado contra o Sport na Vila Belmiro, que o Santos tem dificuldades de jogar com esses times que estão lá embaixo, e principalmente o Sport que já caiu, que não tem mais nada a perder no campeonato e pode querer engrossar para o Santos dentro da Vila Belmiro. E o Santos vai ter que tomar muito cuidado com esse jogo. Depois 1 pontinho lá contra o Juventude e 1 pontinho contra o Cruzeiro, totalizando ao total de todos 12 pontos ganhos, que significa que era 33, seria 45 pontos ganhos. Agora, se vier alguns pontos extras aí, de repente é agradecido também. Vamos receber com muito carinho, porque de repente podemos sonhar em algo diferente ainda dentro do Campeonato Brasileiro. Mas olha, falando mais um pouco desse jogo, de Santos 1, Palmeiras 0 na Vila Belmiro, o jogo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro que estava em atraso e ontem completou, todos agora têm o mesmo total de jogos. Todos têm 33 jogos no campeonato. Agora ninguém tem mais jogos atrasados ou jogos para fazer. Acabou, está todo mundo igual. Mas é claro que, depois de tudo passado, a gente que faz o pós-jogo aqui, você que dá nota nos jogadores, você que fala tudo dos jogadores, quer dizer, fala tudo não, porque não dá tempo, porque senão fica um vídeo muito estendido e às vezes o pessoal tem até preguiça de ficar vendo aí, o cara ficar falando aí direto aí. Como às vezes tem outros que ficam falando muito, que você acaba enjoando e tira e pronto, e deixa para lá. Mas a gente não quer falar muito para poder ficar um vídeo mais tranquilo. E aí, depois de tudo passado, o domingão tranquilo, sossegado, como os torcedores do Santos muito tempo já não tinham, e aí a gente ainda analisa mais um pouquinho do jogo de ontem. O Santos que jogou ontem com o Brazão, o Igor Vinícius, o Adonis Frias, o Zé Ivaldo e o Souza, o Ilharão, depois o Vitor Hugo, o Souza que saiu também, entrou o Escobar no final do jogo, o Zé Rafael que entrou o Roleiser no final do jogo, o homem do jogo, do gol. Depois tivemos o Schmidt, tivemos o Barreal, aí entrou o Robinho Júnior, tivemos o Guilherme, depois entrou o Lautaro Dias e o Neymar, que jogou o tempo inteiro. Mas eu só queria chamar a atenção aqui, porque eu disse ontem no pós-jogo que eu acredito que o Vojvoda errou no time, não na escalação, porque a escalação eu esperava que ia ser mais ou menos isso daí. Eu falava está tudo gravado, eu falava durante a semana inteira que o Vojvoda tinha que deixar um gás diferente para o segundo tempo. Porque aquela história, o Palmeiras tem um belo de um time, claro que tem um time que sabe o que quer dentro de campo,
Ele tinha as qualidades, aquelas primeiras qualidades que foi lá do Allianz Parque, que estão tudo na seleção. E aí ele ia ter que usar ontem as segundas qualidades que ele tem, que foi aquele jogo que ele ganhou lá no Allianz, quando ele fez as substituições e acabou vencendo o Santos. E ontem ele não ia ter aquilo lá, a não ser o Flaco, que ficou no banco, porque ele estava na seleção, chegou, ficou no banco e entrou no segundo tempo. Mas aí ele já não tinha aquele respiro, por exemplo. O Rafael Veiga ele entrou no segundo tempo no jogo lá do Allianz. Então, quer dizer, é diferente. E ontem quem tinha que usar essa estratégia era o Vojvoda. E para mim ele usou bem, porque foi o que ele fez. Só que eu acredito que nos momentos, por isso que eu dei nota 5 para o Vojvoda, que talvez pela vitória em cima de um Palmeiras poderia ser maior. Mas eu acredito que ele arriscou muito, porque eu acredito que quando ele fez as duas primeiras substituições do Robinho Júnior no Barreal e no Lautaro Dias no Guilherme, eu acredito que ele se precipitou ali. Talvez o torcedor gritando ali na orelha dele, queremos o Robinho, e ele quis fazer aquele agrado até pelos torcedores e tentar, de repente, a mística dos meninos da Vila dentro da Vila e já colocar o Robinho Júnior naquele momento. Acredito que talvez ele poderia ter esperado um pouquinho mais, 5 minutos, talvez mais, 10 minutos, talvez mais, que seria interessante, porque o Santos não estava mal no jogo. Apesar do Palmeiras ter iniciado ali, que era normal o Palmeiras ter iniciado e tentado surpreender o Santos naquele início, mas a gente viu o Barreal fazendo um bom jogo. O Barreal estava fazendo um bom jogo pelo Santos. E quando ele tirou o Barreal da direita e tirou o Guilherme da esquerda e colocou o Lautaro lá pela esquerda e colocou o Robinho pela direita. Quando, no meu ponto de vista, ele teria que ter colocado o Robinho pela direita e levado o Barreal para a esquerda e tirado apenas o Guilherme e deixado o Lautaro para ele não pisar na bola na linha de lado e que ficar melhor para ele. E depois, quando ele mexeu também no Ilharão, tirando o Ilharão e colocando o Vitor Hugo, que não entrou bem no jogo, eu não gostei do Vitor Hugo, que eu acreditava que ele ia vir de Gabriel Bom Tempo. E aí ele veio com o Vitor Hugo. E isso também não funcionou como eu achava e acreditava que ia funcionar se entrasse ali o Gabriel Bom Tempo e mais o Robinho Júnior. E aí ele acabou segurando demais depois para colocar o Roleiser no time. Não sei se o Escobar, porque no meu ponto de vista, eu já desde ali dos 22, 23 minutos, eu já estava falando com os meninos. O Santos tinha que mexer, tem que vir, tem que pôr o Roleiser, pôr o Gabriel Bom Tempo, mexe de uma vez, mexe de uma vez. E ele foi segurando, e ele não mexeu, que, portanto, ele não colocou o Gabriel Bom Tempo, e quando ele mexeu no time, ele colocou o Escobar pela esquerda no lugar do Souza e colocou o Roleiser no lugar do Zé Rafael. E justamente eu pedi ainda que talvez seria interessante ele ter colocado o Gabriel Bom Tempo no lugar do Zé Rafael, que já tinha até um amarelo, e colocado o Roleiser no lugar do Neymar. É claro que muitas vezes o torcedor também ele erra, e erra feio, que foi o meu caso. Porque aí ele veio ali já no final do jogo com o Roleiser no lugar do Zé Rafael e o Escobar no lugar do Souza, que me parece que o Souza pediu para sair. E foi dali que nasceu o gol do Santos. Aquele balão para o alto, o Roleiser domina a bola, abre lá na esquerda para o Escobar, o Escobar que muitas vezes tem dificuldades de fazer o cruzamento ou fazer como o Souza faz, que muitas vezes o cruzamento do Souza é um passe, e acabou sendo o passe do Escobar na cabeça do Robinho Júnior, que soube muito bem, de olhos abertos, ver o Roleiser ali se posicionando e ele só ajeitou de cabeça para o Roleiser chegar chutando e fazer o gol do Santos. Então, nisso daí a gente tem que dar os parabéns para o Vojvoda, porque foi das duas últimas substituições que ele fez que saiu o gol da vitória do Santos. Mas eu acredito que ele teve a parcela dele, assim, de erro, de correr esse risco de não ganhar o jogo, porque eu acreditava que o Roleiser e o Gabriel Bom Tempo, que não entrou no jogo, tinha que ter entrado ali por volta dos 30 minutos para frente ali, de repente teria sido
interessante para o Santos, mas acabou dando certo. É aquele estilo treinador do pé quente, aquele treinador que olha para os torcedores quando estão pedindo muito e fala assim: tá vendo? Vocês estavam errados e eu estava certo. É claro que tudo deu certo, porque o Santos achou o gol e acabou vencendo o Palmeiras. Portanto, não é porque o Santos venceu que a gente tem que dar nota 10 para todo mundo. É claro que a gente viu falhas, por exemplo, a maioria dos torcedores do Santos entraram com medo porque era o Adonis Frias na zaga do Santos ao lado do Zé Ivaldo. E todos pedindo o Zé Ivaldo. E ontem a gente viu o Adonis Frias, um zagueiro seguro, sem falhas, e fez um belo jogo, que portanto eu dei nota 7 para o Adonis Frias, enquanto eu dei uma nota baixa para o Zé Ivaldo, que eu acredito que ele estava um pouco meio inseguro no jogo de ontem. Quanto ao Neymar, está certo às vezes o Vojvoda deixar o Neymar jogar. Deixar o Neymar jogar. Gente, todos estão vendo que o Neymar precisa de jogo. O Neymar precisa jogar. Ah, mas ele está jogando. Mas o Neymar ficou muito tempo. O Neymar teve um ano muito conturbado. Portanto, esses dias aí eu fiz o vídeo, quando eu vi a matéria, acho que foi no GE, falando do Neymar o ano que vem no Fluminense. Olha, tomara que isso não venha acontecer. Tomara que isso não venha acontecer. Porque o certo do Neymar seria quando chegar agora, dezembro, o Santos continuar na Série A do ano que vem, de repente até uma classificação para uma Sul-Americana, e o Neymar continuar jogando no Santos. Porque eu acredito que esse ano foi um ano, está sendo um ano de recuperação para o Neymar. O Neymar está faltando jogo, gente. O Neymar está faltando jogo. Você vê que o Neymar, às vezes, ele pega a bola, ele tenta fazer o drible e ele acaba se perdendo. Por quê? Porque o cara está ainda fora de jogo. Está fora de jogo. Um time sem confiança, um time que vem correndo, jogando só na pressão, nessa zona do rebaixamento. Quem vai dizer agora que, de repente, contra o Mirassol, o Neymar já vai estar mais solto dentro de campo? Já vai estar com mais confiança dentro de campo, depois desses 2 jogos que praticamente ele jogou inteirinho, os 2 jogos contra o Flamengo, ele já saiu no final. Então, de repente, vamos ter um pouquinho de paciência com o Neymar. Vamos ter um pouquinho de paciência com o Neymar, porque o futebol do Neymar não é aquilo ali. Ah, mas o Neymar está pensando que ele está lá em 2020. Não, agora é diferente. Lá em 2010, 2011, 2012, o Neymar corria, punha a bola na frente e saía correndo. Mas o talento continua o mesmo, o talento não mudou, a experiência agora é maior e, portanto, a gente vê, sim, que mesmo o Neymar, ele estando ainda fora de jogo, não estando afiado para a bola, quando a bola chega nele, pôr no pé, pôr no chão, a gente vê que é diferenciado, que o Neymar é diferenciado. E uma coisa que eu notei ontem, depois do jogo, depois que o Roleiser entrou, que eu vi até mesmo a tabelinha do Neymar procurando o Roleiser procurando o Neymar. Você já imaginou esses 2 jogadores bem afiadinhos ali no Santos, o Santos numa fase, fazendo jogos bons? Você já imaginou esses 2 jogadores, um do lado do outro? Pode ser muito interessante para o Santos. Pode ser muito interessante para o Santos. Ontem teve um lance lá, um procurando o outro, tocando bola para o outro fazendo tabelinha. De repente, é o futuro do Santos aí. Aí temos que ter paciência, temos que preservar e tentar conservar esses jogadores no Santos para o ano que vem. Eu esses dias ainda, eu falei aqui no canal, e eu vi que chegar no final do ano, tem que mandar todo mundo embora, tem que começar tudo diferente, buscar jogadores diferentes. E eu disse aqui, mas de novo, outra vez, vai contratar, vai mandar todo mundo embora, contratar para chegar no final de 2026 e mandar todo mundo embora? O que precisa no Santos é um trabalho, iniciar um trabalho, uma pré-temporada no início do ano e se programar. E a chance está aí, é não cair esse ano e tentar com o Vojvoda e até mesmo com esse elenco, e dar uma ajeitada numa posição, numa outra, e fazer começar um ano diferente para, quem sabe, o Santos ser sucesso no ano que vem. É isso que a gente tem que esperar e temos que acreditar, sim, que isso aí vai acontecer. É claro que vamos
ter que ter um pouquinho de paciência, porque a minha projeção, eu acredito que é mais 12 pontos. Se vier mais, legal, muito interessante. Mas eu acredito que o Santos, esses 12 pontos, é seguro para ele. Ele vai buscar e não vai deixar escapar. E só lembrando que hoje, daqui a pouco, às 15 horas, tem São Paulo e Santos, decisão do Campeonato Paulista Sub-20. Vamos estar para acompanhar e torcer pelo Santos, mesmo sendo pela televisão, para os meninos imaginar que a nação santista está vivendo um domingo feliz e quem sabe aí mais um título das categorias de base do Santos seria muito interessante para a nação santista dormir ainda mais feliz e trabalhar uma semana mais tranquila. Vamos aguardar e esperar e quem sabe mais um título na Galeria do Peixe. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.